Delegar, 5 minutos. Presidente, peço para incorporar meu tempo de líder como pedido solicitado pelo líder Ivan Valente. Eu sou vice-líder. Tendo visto que você é professor de História e conhecedor profícuo e a fundo do regulamento, e o tempo é curto, 3 minutos a mais, sem problema. Pois não. Plenário vazio, 7 de fevereiro, quase 15 horas. A explicação: Carnaval chegou. Então eu queria fazer uma reflexão política a partir dessa que é tida como a maior festa popular do Brasil. Em algumas cidades do país inteiro, o carnaval mais autêntico está nos blocos de rua, com a sua espontaneidade, a sua alegria, a música como elemento de encontro, de fraternidade e de celebração da vida, apesar de tudo. Então, eu fiquei pensando nessa nossa situação aqui do Parlamento Nacional, o que poderíamos ter feito nessa semana e deixamos de fazer. Em primeiro lugar, o que se vê aqui está retratado no nome de um bloco lá da Zona Oeste Carioca, chamado Meia Dúzia de Gatos Pingados. E, do ponto de vista até do reconhecimento por parte da população da importância do parlamento, não tenham dúvida que uma semana desidratada como essa vai pegar muito mal. Estamos aqui, parece que no bloco chamado Bagunça Meu Coreto, nós próprios nos autodepreciando. Eu gostaria de ter visto aqui, sinceramente, eu acho que deve ser um procedimento de todos, e alguns já tiveram essa atitude, que parlamentares sob fortes acusações, viessem a essa tribuna se defender. Seria o caso, por exemplo, do deputado João Rodrigues, que sempre falou da moralidade pública, da indecência dos outros, chegou a dizer que o nosso colega, deputado Jean Willis, fazia parte da escória da humanidade e agora, pelo que li, está condenado à cadeia. Seria bom ele estar aqui explicando essa situação, trazendo seus argumentos. O parlamento é para isso. Assim como a deputada Cristiane Brasil, que o governo e o próprio PTB, pelo que ouvimos ontem, através do seu líder, quer no Ministério do Trabalho, ela também devia trazer aqui os seus argumentos, inclusive sobre aquele tipo de campanha dentro do serviço público da repartição para pedir voto sob pena de perder o emprego para os seus servidores lá na Secretaria dos Idosos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Seria muito bom Sua Excelência estar aqui explicando, mas parece que eles embarcaram num bloco que tem lá no Rio chamado Meu Bem, Volto Já. Espero que não continuem esse trido momesco num outro bloco também muito curioso chamado Voltar para Quê? Tínhamos que ter definido uma situação atípica. Na verdade, a Câmara dos Deputados tem hoje 511 parlamentares, quando a definição legal é por 513. O Rio de Janeiro e São Paulo, 2 estados ditos muito importantes na federação, estão desfalcados de um parlamentar do PMDB do Rio e de um parlamentar do PP de São Paulo, vivendo a condição que é sempre dolorosa, trágica e dura, da prisão. Ora, nós tínhamos que definir isso, são ou não são deputados. Mas parece que a mesa diretora da casa resolveu desfilar no Nem Muda Nem Sai de Cima, que é um bloco lá da Tijuca, no Rio de Janeiro, não resolver nada. E, por fim, hoje o governo quis criar algum fato político novo em relação à mal chamada reforma da Previdência. Nós entendemos que o sistema previdenciário, que é o maior e importante veículo institucional de distribuição de renda, de solidariedade entre as gerações, ele precisa ser sempre atualizado, evidentemente. Para isso, como apontou a CPI da Previdência, realizada no Senado, sobre a presidência do senador Paulo Paim, apontou verdade dos números e dos fatos, cálculo atuarial, transparência absoluta, porque os números são muito enganosos.
O que a gente vê é que, na proposta que o governo trouxe hoje, dizendo que vai reformular alguns pontos, no afã de buscar votos, ele, em relação ao que já havia anunciado no ano passado, não mudou quase nada. Está um pouco na base, para falar de um outro bloco de carnaval, do empurra que pega. Não é necessariamente assim. Está mais para essa previdência do governo, está mais para o concentra, mas não sai, que existe em várias capitais do país, do que para alguma coisa que promova uma mudança substantiva. O governo, então, ele, ao invés de anunciar, por exemplo, um programa de cobrança dos sonegadores, que são muitos na Previdência, ele prefere omitir esse assunto. De cronograma para que a dívida previdenciária de grandes empresas, que soma mais de 427 bilhões de reais, seja paga, ele fica inerte nesse campo, parece que estar preguiçoso na cobrança de empresas que já financiaram muitas campanhas, é verdade, muitos partidos, como, por exemplo, a maior devedora da Previdência, que é a JBS. Então, essa situação é preciso ser enfrentada em profundidade. E, olha, a essa altura dos acontecimentos, estamos a 6 meses do início da campanha eleitoral nacional do país, para escolher o novo presidente da República ou a nova presidente, para escolher todos os governadores e governadoras dos nossos 26 estados e do Distrito Federal, 2/3 do Senado da República, a totalidade da Câmara e das Assembleias Estaduais. Portanto, temos uma eleição muito importante que só será valiosa se houver igualdade de condições na disputa e se ela for travada em torno de ideias e causas. O Brasil vive uma profunda crise do modelo econômico liberal periférico, crise do padrão de política que continua vigorando, onde o poder econômico continua tendo muita influência e muita força, crise, eu diria mesmo, de um destino, de um projeto de nação. Todo mundo, toda a cidadania, toda a população tem que ser chamada desde já a ajudar a responder que país nós queremos, porque como está, não dá. Nem a alegria do carnaval, onde a gente deixa a dor em casa nos esperando, será suficiente para resolver esses problemas. Vamos partir da quarta-feira de cinzas para a necessária ressurreição política, cívica, ética do Brasil. Obrigado, presidente.